A partir de agora, você acompanha e participa do Futebol em Rede. O melhor do futebol e dos principais esportes com Luiz Carlos Quartarolo, Fábio Seródio. Meus amigos do Futebol em Rede Entrevista, hoje mais um grande convidado, um nobre convidado. Na verdade, o programa se chama Futebol em Rede Entrevista. Temos falado com vários personagens do futebol, do esporte, da própria imprensa, gente que tem história para contar. E no fim, como eu sempre falo, não é nenhuma entrevista, é mais uma conversa, um bate-papo de amigos falando de futebol, que é uma coisa que a gente gosta muito. Obrigado pela sua presença aqui. Hoje temos um convidado, como eu disse, muito importante, um homem que conta a história, um homem de Copa do Mundo, jogou em grandes clubes do futebol brasileiro e com certeza tem muita coisa para falar com a gente e para matar a saudade, por que não? Ainda mais nesse momento em que a gente anda tão recluso por causa da pandemia. Meu caro Fábio Seródio, vou falar para você, hoje nossa defesa não toma gol não, porque o volante é bom. O volante é bom, para chegar aí vai ser difícil. Olha, esse senhor que vocês estão vendo na tela, todo bonitão aí, é o Elzo. Elzo Aloysio Coelho, hoje deve estar com 60 anos de idade. Um cara especial na seleção brasileira de 1986 na Copa do México. Um cara que ganhou títulos importantes no Atlético Mineiro. Estava até rememorando aqui os times do Atlético que ele jogou. Nossa Senhora, se jogasse todos esses caras hoje junto, era a seleção da FIFA. Jogou na Sociedade Esportiva Palmeiras, disputou título de Liga dos Campeões pelo Benfica em Portugal. A história desse cara é linda. Como ele não jogou no seu Santos, mas você cobria o Palmeiras na época que ele jogou no Palmeiras. É verdade. Eu vou deixar você fazer a primeira pergunta para o Elzo, tá bom, Quartarolo? Não é nenhuma pergunta, né? Um agradecimento por você estar aqui conosco mais uma vez, aceitado o nosso convite. Bom te ver, a gente está vendo você realmente bem aí, em forma. Se você começar a andar por aí, do jeito que está o futebol, você acaba jogando, hein? Porque o que tem de volante ruim aí, errando o passe de meio metro, é complicado. Elzo, seja bem-vindo. Obrigado por você nos atender. Fico muito feliz em te ver. Como é que você está? Todos, Carlos, graças a Deus, tudo na paz. Estamos aqui no sul de Minas, de Machado. Voltei para minha terra. Depois que deixei o futebol, já vim logo para cá. Quis ficar aqui no interior, aqui, que é bem mais tranquilo, né? Mas estamos aí lembrando sempre aí das coisas boas do passado, né? Porque o futebol, para mim, foi muito importante e foi um passado muito positivo. Então, eu agradeço a Deus todo dia por ter me dado a condição de ter sido um profissional de futebol e ter jogado nos clubes por onde joguei, desde o clube pequeno até o clube de primeira linha, de chegar à seleção brasileira, muitas vezes seleção olímpica também que eu fui. Então, tive assim, um privilégio muito grande dentro do futebol e só tenho que agradecer, viu, Ricardo? E olha, hoje ele quis ser mais discreto e tal, mas ele é dono da cidade, dono da concessionária da Mercedes. Tem dois supermercados, uma padaria, um banco e também uma distribuidora de bebidas. Eu falei pouco, tá bom, não? Hein, Elzo? Não tem nada disso. Se fosse hoje, eu tenho certeza que eu estaria com mais do que tudo isso aí, viu? Porque a época nossa era muito difícil, a época nossa jogava pelo clube, pelo Brasil. Eu me lembro que todo mundo pergunta, ô Elcio, você ganhou um mundial na seleção? Puxa vida. Seleção brasileira, o telefone que eu liguei do México pro Brasil, a CBF mandou a conta para mim. Brincadeira. Isso porque o cara colocou só o Falcão no banco, tá bom? Não, e era titular. Brincadeira. Que coisa. Pô, Elzo, ele falou de Machado aí, mas você ainda continua naquele ramo de distribuição de bebidas? Não, agora não. Aquilo lá acabou, né? Porque a gente tinha já a revenda da Brahma, Skol, e depois passou tudo para a Ambev. Então a gente hoje já não trabalha. Eu trabalho com outras coisas, né? Eu tenho loja de esportes, restaurante também, e também tem um trabalho que eu faço aqui, que é o Instituto Elzo Túlio. E, enfim, outras coisas também que a gente mexe. Eu faço palestra também, sou palestrante. Agora, é claro que essa pandemia aí parou tudo as palestras, mas eu faço não só no Brasil, mas também fora do Brasil também. Então a gente toca a vida aqui como pode, né? E nós não tivemos o privilégio de ganhar aquilo que ganharam no passado, né? Que ganharam no presente de hoje, que ganham no presente. Mas foi o suficiente para a gente poder ter uma vida assim tranquila, que pode aí tranquilamente ajudar a família e trabalhar junto com a família. Então, um pouquinho que a gente ganhou, a gente conseguiu aí guardar e ter um futuro aí tranquilo.
e principalmente nesse mundo que a gente vive hoje, um mundo difícil. E graças a Deus eu sou muito feliz por isso, porque tem muita amizade, tem muita coisa. Então eu só tenho que agradecer. Não, Elcio, você, por tudo que representou, merece até a vida que tem, e tomara que você consiga alcançar mais degraus ainda pela vida. Você falou aqui da palestra, eu ia começar a falar do Atlético Mineiro, mas como ele falou que hoje em dia ele também dá palestra, eu quero falar de seleção brasileira porque me coça. Para quem não lembra, o Elcio não era assim o grande cara antes da Copa de 86. Foi até uma surpresa do Tele, quando convocou o Elcio, ainda tinha cortes para acontecer na seleção, o Elcio deve estar lembrando disso, mas o Elcio apareceu e, como um bom mineiro, acabou virando o titular absoluto da seleção brasileira. Se alguém duvidava da capacidade do Elcio, deixou de duvidar, porque o cara jogava demais. Eu queria que você lembrasse um pouquinho, se chega a falar isso sobre superação e tudo mais, nas suas palestras, um pouquinho dessa história bonita, Elcio? Sim, eu faço comparação da minha carreira com empresa. Eu faço uma palestra minha, superação, estratégia, liderança, é os temas meus e motivação, inclusive. Então acaba sendo para mim assim uma comparação muito bacana, porque eu tive problema de superação, eu tive problema a motivação, eu tive estratégia, inclusive na seleção brasileira. Eu montei uma estratégia para mim poder chegar na onde cheguei. Eu não cheguei lá por acaso. É uma coisa que as pessoas não sabem, porque pensa que é só chegar ali, o treinador escalar você e você jogar, né? Isso não. Eu montei tudo desde o dia que me convocou para a seleção. Eu montei na minha cabeça uma estratégia para chegar à titularidade da seleção brasileira. Então não foi só isso. Então, e a liderança, que todo clube que eu joguei, eu fui capitão da seleção, e inclusive na seleção brasileira, na Copa do Mundo. Depois do Edinho era eu o capitão, então eu consegui essas coisas pela liderança também. Então eu faço essas comparações e acaba ficando muito bacana aí nas palestras que eu faço para as empresas. Agora, Elcio, você falou que traçou um plano na sua cabeça, e eu gosto das pessoas que constroem as coisas tijolinho por tijolinho. Eu não gosto muito, é claro que há exceções, desse jogador, por exemplo, falando do meio futebolístico, que chega e faz 3 gols e depois nunca mais faz nada. Eu prefiro aquele que vai crescendo aos poucos. Me parece que essa é a melhor situação. A casa tijolinho por tijolinho, quando você vê, o alicerce é bom pra caramba, né? É verdade. Eu inclusive, desde o início da minha carreira, eu tive um problema muito grande. Eu machuquei muito cedo, tive uma lesão gravíssima com apenas 17 anos. Mas eu não desisti, né? Eu, inclusive, fui desenganado pelos 10 maiores ortopedistas do Brasil, na ocasião, e acabei fazendo uma cirurgia através do Dr. João Gilberto Rafael, que era um médico aqui do sul de Minas, aqui de Jacutinga, aqui no sul de Minas, e acabei fazendo a cirurgia e voltei ao futebol. E ali eu já montei uma estratégia para minha carreira, né? Já que eu tive a oportunidade de voltar a jogar. E a mesma coisa foi nos clubes por onde passei. Quando eu voltei, eu comecei no Pinhalense, né? Depois fui para Inter de Limeira, Atlético Mineiro, então tive um crescimento, né? Então, tudo isso aí foi bem montado na minha cabeça. Apesar de jovem, eu tive, assim, vamos dizer assim, uma base muito grande, apesar do meu pai que hoje mora no céu, junto com a minha mãe. Meus pais eram analfabetos, mas eram umas pessoas que plantavam na cabeça do filho a responsabilidade acima de tudo, e o respeito e a humildade. Então, aprendi isso com meu pai, e com isso eu levei isso para a minha carreira. Por isso que eu tive sucesso. Então, graças a Deus, eu agradeço muito meus pais por terem me dado essa base, e essa base eu fui devagar, como disse você, Luiz Carlos, de tijolinho em tijolinho a gente chegar lá, né? Porque é simples. Agora há pouco, vocês falaram aí, quando eu fui para a seleção brasileira, foi até uma surpresa. Para mim não foi surpresa, porque eu fui 3 anos seguido o melhor jogador de Minas Gerais. Então, para mim não foi, para o Brasil, para o país foi. Mas isso eu sabia, porque eu montei uma coisa na minha cabeça, que era um desenho para chegar na seleção brasileira. E esse desenho acabou acontecendo, e depois o resto eu montei lá dentro uma estratégia que, se quiser também, depois eu conto o que eu fiz. E por isso eu cheguei à titularidade da seleção brasileira. Pode contar agora, né, Alcerotti? Teve obstáculos, não sei nem se ele vai contar a respeito do Tele, mas teve obstáculos, não foi simples assim. Claro que estratégia, nada ele é de graça. teve que se superar, é isso, Elcio? Como é que foi essa estratégia? Quando eu cheguei na seleção, quando o Tele me convocou,
E eu me lembro, o Luiz Carlos, eu acho que eu cheguei até a comentar com você no Palmeiras, não sei se você vai lembrar. Quando eu cheguei na seleção brasileira, teve até um repórter do avião, nós fomos fazer uma excursão para a Europa, ele chegou para mim e falou para mim assim, o Oscar até estava do meu lado naquele momento, ele falou assim, ô Elzo, você que é um dos cortados da seleção, quem que você acha que são os outros? Isso foi uma coisa que o Oscar, na mesma hora, eu não respondi nada, o Oscar só pediu para o cara dar licença, não fazer aquele tipo de coisa. Então, a situação era complicada dentro da seleção, mas eu cheguei na seleção e eu pus na minha cabeça o seguinte, falei, olha, eu quero ficar entre os 23 que vai para a seleção brasileira. Certo? Eu já tinha entrado na lista dos 30, depois ia cortar 7. Falei, eu vou trabalhar para ficar entre os 23. Quando eu cheguei nos 23, eu falei, agora eu vou trabalhar para ficar entre os 11. E quando eu fiquei entre os 11, eu falei, agora eu vou trabalhar para ser o melhor do Brasil. E eu ganhei o prêmio de melhor preparo físico do mundo e ganhei o prêmio de melhor jogador do Brasil. Então, tudo isso, atrás de mim tinha um professor que chamava Tele Santana, acho que o Luiz Carlos lembra, da dura que eu recebi dele na Toca da Raposa. Ô, Luiz Carlos, você lembra disso, não? A gente cobria na Toca da Raposa direto. Fazia treino, né? A gente transmitia treino. Hoje em dia isso é impensável. Impensável. Vocês sabem da história do Tele, se quiser que eu conto também. Conta. Pode contar. O Tele, eu nunca tinha conversado com o Tele. O Tele me convocou para a seleção brasileira e ele, quando ele veio para o Brasil, para a seleção, ele estava na Arábia. Se não me engano, era na Arábia. E ele veio para dirigir a seleção brasileira e ele me convocou. Mas ele vinha me acompanhando desde lá da Arábia, através dos amigos no Brasil. E ele viu que eu, 3 anos seguidos, o melhor jogador de Minas, e na época a concorrência era muito forte. Na minha posição tinha grandes jogadores que poderiam ter ido também. Né? E ele me convocou. Mas eu nunca tinha conversado com o Tele. Eu fui conhecer o Tele na seleção brasileira. Aí aconteceu que um dia eu sempre fui o primeiro a chegar no treinamento e sempre fui o último a sair do treinamento. O treino começava às 9 horas, 7 horas eu estava lá com o Chimbica, já batendo papo com o roupeiro, ajudando ele na chuteira lá. E o Chimbica até brincava comigo, falou assim, pô, você é danado, cara, toda hora você está aqui, você é bem cedo mesmo. Aí eu ia para o treino, terminava o treino, mesma coisa. Ficava lá fazendo meu treinamento separado. Depois eu ia para... Aí chegava no treino da tarde, eu fazia a mesma coisa. O primeiro a chegar, o último a sair. O primeiro a chegar, o último a sair. Então, um belo dia, terminou o treino, era mais ou menos umas 5 horas da tarde, eu continuei lá dentro da Toca da Raposa, eu continuei treinando lá no campo. Eu fazia uns piques de 100 metros, de 25 metros, de 50 metros, eu lá fazendo os piques lá e tal. E fiquei mais de 40 minutos lá fazendo exercício. E quando eu cheguei no vestiário, o jogador já tinha todo mundo tomado banho, já estava todo mundo lá preparando para o jantar, já era quase 7 horas, 6h30 da tarde, o pessoal já estava preparando para o jantar das 7. E eu entrei no chuveiro para tomar banho. Quando eu entrei no vestiário, eu fui tirar a chuteira do pé, o seu Tele entrou. Aí ele entrou, foi a primeira vez que eu conversei com ele. Ele entrou e falou para mim assim, Elzo, foi bom que você está aí. Eu quero ter uma conversa com você. Depois não. Ele foi, fechou a porta do vestiário, trancou a porta por dentro, falou para mim assim, Elzo, eu vou te falar uma coisa aqui, mas você presta bem atenção. Craque aqui é Falcão, é Zico, é Cerezo, é Sócrates, é Júnior, é Oscar, é Careca, é Éder. Esses são craques. Você não joga nada. Você é o pior jogador que tem aqui. E eu convoquei você, e arrependi. Para ser sincero com você, eu arrependi de ter te convocado. Você acha que você fazer esse trabalho de treinar mais que os outros aí, você está me enganando? Não. Você já põe na tua lista aí, na tua cabeça aí, que eu sou o primeiro a ser cortado. E outra coisa, né? Eu vou sair aqui do vestiário, porque meu ódio de você é tão grande que a minha vontade é te dar um tapa no rosto, mas com bastante força, pra você nem levantar mais. Porque você, pra mim, é mau caráter. E eu ouvi aquilo lá, e nisso ele abriu a porta, bateu a porta, saiu do vestiário. Aí saiu pra lá e eu continuei ali. E ali eu baixei a cabeça e comecei a chorar. Chorar, olhando lá atrás.
esse problema de lesão, para chegar onde eu estava chegando. E aí entrei debaixo do chuveiro, tomei banho, chorando com muitas lágrimas nos olhos, tomei banho e subi lá para o refeitório. Aí não dei conta de jantar, tão triste que eu estava. Eu peguei e fui para o meu quarto, falei, eu moro aqui em Belo Horizonte, né? Eu vou arrumar a minha mala e de madrugada eu saio daqui, vou embora para casa. Se eu não jogo nada, né? O que eu vim fazer aqui? Eu vou embora. Arrumei a minha mala, tudo, e nisso chegou no meu quarto o Edinho e o Oscar. Eles entraram no vestiário, no meu quarto, falou, Elzo, você não foi jantar? Eu falei, não, eu estou sem fome. Foi, Elzo, o que você treina, você tem que comer, o Edinho falou para mim. Eu falei, não, mas hoje eu... Você estava chorando, você está com o olho vermelho? E eu falei, não, é que eu fui tomar banho e caiu o sabonete no meu olho lá, mas eu vou lá no nocaute agora mesmo, vou pingar um colírio. Ele falou, não, Elzo, depois você come um lanche bom, não fica sem comer, não. Eu falei, não, depois eu como. Ele saiu. E ali eu continuei arrumando a minha roupa ali. Aí quando eu fui fechar a mala, eu olhei assim e falei assim, puxa vida, se eu não jogo nada, por que esse homem me convocou para a seleção brasileira? Quer saber de uma coisa? Eu não vou embora nada, ele vai ter que me aguentar aqui. Abri a mala de novo, arranquei a roupa, joguei fora, fui. Aí teve o lanche, fui lá, comi bem. No outro dia, eu cheguei 1 hora antes do Chimbica, na rouparia. O Chimbica chegou, estava na porta esperando ele. O Chimbica falou, que isso, Elzo? Foi, não, já tem 1 hora que eu estou te esperando aqui. Aí, em vez de eu treinar, de eu chegar pro treinamento 1 hora antes que eu chegava, passei a chegar 2. Em vez de eu terminar o treino com 1 hora, ficasse 1 hora lá, ficava 2. Treinava triplicado. E não dava, nem olhava na cara do tele. E ali trabalhando, só trabalhando. Aí nós fizemos uma excursão para a Europa e o Brasil jogou com a Alemanha e o Falcão levou um pisão no pé. Aí o doutor Ney falou para mim, Elzo, não adiantou, o Falcão está fora do jogo com a Hungria, que é você. Eu falei, se eu entrar aí, nunca mais eu saio. Nunca mais eu saio. Aí joguei contra a Hungria, acabou que eu fui convocado, fui escolhido para jogar, e eu joguei, e ficou o Cerezo de fora e jogou eu. E no outro dia os jornais da Hungria só davam meu nome lá. Elzo, o melhor do Brasil, Elzo, a descoberta do futebol brasileiro. Eu fui o melhor jogador disparado, eu lembro que eu e o Renato Gaúcho jogamos muito nesse jogo. E aí ali começou a minha sequência na seleção brasileira. Aí o Brasil jogava e eu virei titular ali já. Titular assim nos amistosos. Aí terminava o amistoso, o pessoal entrevistava o Tele, quem foi o melhor? Aí falava o Elzo. Tá bom. Aí fomos para a Copa do Mundo, e lá ele definiu os 23, que era mais uma luta minha que eu tinha conseguido. Aí ele definiu os 11. Né? Quando ele definiu os 11, que eu estava no meio, puxa vida, aquilo para mim foi fantástico. Falei, agora eu vou ser o melhor. Então, essa sequência minha, eu fui embora. Tá bom. Passou tudo, eu fui o melhor jogador do Brasil na Copa, ganhei o melhor preparativista do mundo. Um mês depois, eu estou em Belo Horizonte entrando num restaurante, o Tele está saindo. Quando ele me viu, falou, Elzo, você aqui, foi bom, rapaz, eu preciso ter uma conversa com você. De novo? Falei, puxa vida, de novo, o que será que ele vai me falar agora? Meu Deus do céu. E nisso eu comecei a tremer. Eu falei que ele vai me xingar. Ele falou, não, calma, vem aqui, vamos conversar. Aí sentamos assim numa mesa, assim, eu sentei de frente com ele estava junto com o Renê, filho dele. Ele falou, você lembra aquele dia no vestiário lá, que eu te dei aquela dura, que eu te chamei a atenção? Eu falei, lembro. Claro que eu lembro, nunca mais esqueci. O que você fez depois daquilo lá? Eu falei, eu fui lá pro meu quarto, arrumei a mala e eu ia embora. E por que você não foi embora? Eu falei, não, é o seguinte, na realidade eu chorei muito debaixo do chuveiro. E quando eu cheguei lá no vestiário, cheguei lá no meu quarto, eu arrumei a minha mala, eu comecei a chorar em cima das minhas roupas. Mas você chorou? Eu chorei muito. E por que você não foi? Eu falei, pus na minha cabeça o seguinte, se eu não jogo nada, se craque era o resto do pessoal, os jogadores que o senhor citou, por que ele me convocou? Então eu vou treinar mais, eu vou ser igualzinho a eles. Eu botei para mim como uma meta para mim. Ele olhou para minha cara, você chorou muito, chorei. Falei, então, agora quem vai chorar sou eu. Você entendeu o meu recado. Parabéns. Se você fosse fraco, você tinha ido embora. Eu te dei aquela dura para você ter a motivação de superar aqueles jogadores que estavam disputando a posição com você, e você superou todos e foi o melhor do Brasil. Obrigado por tudo. E começou a chorar, me deu um beijo no rosto e começou a chorar. Então foi essa passagem minha com o Tele, foi muito bacana e jamais vou esquecer isso.
Talvez isso tenha sido uma das grandes coisas do futebol. Parabéns. Parabéns e muito História obrigado linda. por você não ter ido embora, viu, Elzo? Não, eu sabia da história só um tiquinho, né? Que ele estava triste com o Tele ainda na época. Mas, pô, parabéns, fantástico. Você deu detalhes maravilhosos que pouca gente sabia, né? Acho que só você e os mais próximos. Parabéns, Verdade, verdade. Eu sofri calado, sozinho, mas com vontade, força de vontade de trabalhar e provar que... Eu me lembro um dia que eu estava trabalhando aqui na Globo Minas e nós fomos fazer uma entrevista com o Tele na casa deles, né? Um bate-papo lá, eu, Rodrigo Viana, junto com ele lá. E aí eu peguei e falei assim, na entrevista eu fui fazer uma pergunta para o senhor Tele. Naquela época, na Copa do Mundo, o craque era lá o Zico, Falcão, Único. Não, peraí. Craque foi você. Você foi o melhor do Brasil. Você hoje faz parte das melhores marcas do futebol brasileiro. Você é craque. Você tem que falar, eu fui craque. Hoje você pode falar, parabéns. Então, o seu Tele tinha essas coisas que trazia pra gente e motivava muito a gente. Então, eu busquei uma coisa muito positiva. Eu tenho duas curiosidades, Quartarolo. Primeiro, jogo Brasil e França na Copa de 86 no México, aí você salva um gol do Tiganá. Naquela hora você não quis olhar pro banco e falar pro Tele assim, presta atenção no jogo. Você não quis fazer isso, não? Vou contar para vocês isso aí, o que aconteceu nesse lance aí. Quando terminava o treinamento, eu costumava dar 20 piques de 100 metros. Eram os treinamentos que eu fazia. E o Gilberto Tim chegou para mim um dia, junto com o Moraci, e falou, Elzo, nós estamos perto da Copa do Mundo. Você para de fazer esses piques, que você vai acabar machucando, ficando fora da Copa do Mundo. Aí eu peguei e falei assim, não, seu Tim, isso aí é o pique do cansaço. Depois do treinamento que a gente está cansado, então a gente força um pouco para condicionar. Aí ele falou, cuidado, senão você vai arrebentar. Tudo bem. Ali quando chegou no jogo Brasil e França, e aquele pique foi no final da prorrogação, que eu atravessei o campo todo, e eu tirei o lance, eu acabei tirando a bola sem chutar a bola para fora, muito pelo contrário, saí jogando com ela, fizemos uma bela jogada pelo lado direito. Não sei se vocês lembram do lance, que o Sócrates perdeu o gol debaixo do gol. O Careca cruzou, nós fizemos a jogada. Talvez se tivesse feito aquele gol ali, eu acho que eu seria assim eternizado, viu? Pela jogada, pelo lance. E aí terminou o jogo e nós fomos ali para... Porque foi no final da prorrogação, não foi na final do jogo, não, prorrogação. Seria o gol da vitória. Seria o gol da vitória. Aí aconteceu que o Gilberto Tim chegou perto de mim e falou, Elzo do céu, que pique é aquele? Eu dei um sorriso para ele, falei, Tim, aquele ali é o pique do cansaço. Tá lembrado dele? E aí ele falou assim, puxa vida, tem que ajoelhar para você. Ele ajoelhou assim, no chão, e bateu na minha perna. Obrigado, Elzo. Obrigado. Desculpa eu ter te cobrado isso. Então, são coisas no futebol que pouca gente sabe, entendeu? Então, aqueles piques que eu dei, salvou o Brasil num lance. Né? Um lance, nós salvamos a derrota na prorrogação. Porque o lance foi muito bacana, foi muito bonito, mas era sofrimento para todos os brasileiros. Por isso eu consegui salvar naquele momento. Então, são coisas que tem no futebol que pouca gente sabe, fica lá dentro, fechado entre a gente, entre o grupo, né? Então acaba não contando, mas esse foi a razão do pique, foi o treinamento a mais que eu fazia. Agora, a segunda curiosidade, Quartarolo, me desculpa só atropelar você. O Elzo era o cara que ia ser escolhido para bater pênalti. E em cima da hora, o Tele Santana mandou o Júlio César bater. A hora que acabou, você não falou pro Tele, burro! Aquela lá foi outra também, porque quando você faz um jogo como aquele, que você exige muito na prorrogação, acaba que você tem que definir na decisão de pênalti o condicionamento físico do atleta. Então, para escolher os batedores, geralmente escolhe os que estão mais bem fisicamente no jogo. E eu era perfeito fisicamente, não tinha cansaço, não tinha nada. E o Tele escolheu como quinto batedor. Eu era o quinto batedor de pênalti. E tudo tranquilo, tudo beleza. E aí eu conversava do lado com o Oscar, eu estava sempre perto do Oscar, e eu falando assim, Oscar, eu vou bater em tal lugar que o goleiro está fazendo isso. Eu estava prestando atenção em tudo.
até nos jogadores indo bater, a forma que ia bater, eu olhava o goleiro deles toda hora, o posicionamento dele. Então eu poderia até errar, mas eu tinha 99,9% que se fosse eu não erraria isso o pênalti. E quando aconteceu que o Platini errou o pênalti, o Sócrates errou, porque o Sócrates ele errou pelo condicionamento físico. O Sócrates não aguentava. Então, ali o Tele escolheu mais pela categoria do Sócrates, né? Porque realmente era um jogador que encantava o mundo, craque. E aconteceu que o Sócrates errou. Como o próprio Platini errou pela França, né? Que era o craque da França. Quando o Platini errou, era a minha vez de bater. E eu estava tranquilo. Quando eu fui levantar para ir, o Tele segurou no meu braço e falou: Elzo, fica você e o Careca para depois. Vai o Júlio César agora. E o Júlio César, coitado, naquele momento pegou ele meio de surpresa, né? Porque era ele que ia depois já. Ele estava se preparando para uma forma. Então, aconteceu que ele foi, bateu, foi a infelicidade dele, porque ele fisicamente estava perfeito também, e acabou errando a penalidade. Mas é aquele negócio, o futebol é isso, o futebol encanta por isso, né? Perder da forma que perde, né? Ganhar da forma que ganha, então nós acabamos perdendo aquela Copa do Mundo naquela penalidade. Elcio, então, 2 em 1 para você. O Zico, até hoje, eu acho eu vou usar uma palavra chula, eu acho uma sacanagem, né? Perdeu o pênalti, mas depois, na hora de bater, bateu e fez. E era um jogador extraordinário, foi a Copa contundido, você deve saber melhor que eu, né? Trabalhava de manhã, à tarde, à noite, naquela dita bicicleta ergométrica, ele chegou a falar pra gente lá na Toca da Raposa, falei pro Tele não me levar, que não vai dar, não, mas era um jogador extraordinário. Então, sobre o Zico, né? Porque eu acho que é uma injustiça o que fazem, um dos maiores jogadores da história. Esquecem que o Júlio César e o Sócrates também perderam. Não estou criticando, não faz parte do jogo. A gente até brinca que o Júlio César, falei para o Júlio César outro dia, você bateu um tiro de meta na trave, pô, ele morre de rir, hoje, né? Mas tudo bem. E eu queria que você falasse então dessa situação do Zico, que eu tenho certeza que você tem uma admiração enorme pelo Zico, né, pelo Galinho, que é gente boa até hoje, e o Platini, porque apareceu o Zidane depois de Platini. O Zidane é o maior jogador da história da França, na minha opinião. Antes teve o Copa, que eu não vi jogar, mas a gente que viu o Platini jogar também, a gente fala isso, os caras falam, não. O que o Platini jogava de bola era um negócio absurdo. E jogava mais ou menos da sua região de marcação ali. Então, por favor, esses 2 temas, Elzo. Olha, o Zico, falar do Zico é só elogio, porque é um dos grandes atletas da época, um grande homem, um grande profissional, um cara que era exemplo para todos nós, né? E aquilo que aconteceu com o Zico foi uma fatalidade. E muita gente fala, por que não bateu você? Por que não bateu fulano? Por que não bateu? Porque o Zico tinha acabado de entrar. Não, o Zico não tinha acabado de entrar. O Zico, ele fez 40 minutos de aquecimento, certo? O Zico foi para o campo já bem aquecido, e quando ele teve a penalidade no branco, o Zico já estava no campo fazendo 4 minutos. E foi uma jogada do Zico, né, o lance. E quando saiu a penalidade, não foi o Tele que escalou o Zico, porque o Zico já era o batedor oficial da seleção brasileira. E o Zico não errava, tanto que ele bateu depois na disputa de penalidade. E o estádio inteiro pediu o Zico, porque ali eles não queriam ver, eles queriam ver o Zico bater, porque é o Zico, né? Como ele bateu. E aconteceu, porque aquilo lá é uma fatalidade que acontece no futebol. O Zico no treinamento, mesmo vindo de lesão, porque ele preparou bem, nos treinamentos, o Tele, se mandasse bater 100 pênaltis, o Zico bater, ele fazia os 100 pênaltis, ele não errava um. E foi justamente naquele dia que ele errou. Então são coisas que não pode condenar, principalmente porque é o Zico, gente. O Zico foi o maior jogador do futebol brasileiro. O Pelé, a gente tem que tirar, a realidade é essa, nós temos que tirar o Pelé da disputa, porque, como diz o Pepe, Pelé é de outro planeta. O Pepe fala isso. Então, o Zico naquele momento, para ele, foi realmente muito triste, porque era um momento que ele queria ganhar aquela Copa do Mundo, tá? Queria muito ganhar a Copa do Mundo e sabia que a gente tinha uma seleção para ganhar a Copa do Mundo. E a outra também é o Platini, né? O maior da França, um belo jogador. Tive a oportunidade depois de fazer jogos amistosos com ele, de jogos beneficentes, e ter o prazer de conhecê-lo, não só como atleta, mas era uma excelente pessoa também.
era como o Zico mesmo. Realmente, eu até nessa disputa dele com o Zidane, eu continuo achando que o Platini era mais jogador que o Zidane, que o Platini não tinha. O Zidane teve uma atitude dele numa Copa do Mundo, uma cabeçada, não sei se vocês lembram disso, que aquilo manchou muito a carreira dele. Jamais o Platini tinha esse tipo de coisa, porque era um jogador marcado, como o Zico era, e era um jogador que marcava, que jogava, que criava, que fazia gol. Então, é um pecado aqueles dois jogadores ter perdido uma penalidade. O Platini teve mais sorte porque ganhou o jogo, né? Mas né, é triste porque ficou marcado na carreira dele, porque ele errou. E o Zico foi um pecado, né? O Zico foi um pecado, porque ele não merecia aquilo. Então, nós todos jogadores sofremos com ele. Todos nós batemos aquele pênalti. Então, todos nós erramos. Então, não foi só ele, não. Pode ter certeza. Elzo, você teve uma carreira internacional também, chegou a disputar uma final de Liga dos Campeões pelo Benfica contra o PSV, que também foi parar nos pênaltis. Eu acho que você tem uma certa bronca dessa história de decisão por pênalti. Tem uma história tão engraçada essa aí, ô Fábio. Essa foi demais, viu, Luiz Carlos? E nós fomos lá para a final da Champions League e, pô, esse campeonato era pesado demais. E o Benfica tinha realmente um time muito bom, uma equipe bacana, boa demais, estava invicto e tal. E fomos pro jogo, e eu não era batedor de pênalti, não ia bater pênalti, não estava escolhido para bater pênalti. E teve o jogo, 0-0 o jogo, aí foi para a prorrogação 0-0, e quando vai para as penalidades, o Eusébio me chamou. O Eusébio, ele era auxiliar do Toninho, junto com o Josualdo Ferreira, que inclusive esteve aí no Santos, o Josualdo Ferreira. Excelente pessoa, excelente treinador também. Os três reuniram lá, conversaram, e o Eusébio veio falar comigo. Eu estou sentado lá no meio do campo, aqui, alongando. Aí o Eusébio chegou e falou: Elzo, como é que tá? Falei: tudo bem? Eu falei: tá tudo bem. Ó, você é o primeiro. Eu falei: o primeiro o quê? O primeiro a bater o pênalti. Eu falei: eu? Você tá ficando doido, Eusébio? Ele falou: não, seleção brasileira, melhor do Brasil. Aqui em Portugal você é considerado o maior do Brasil. Então, é você. Eu comecei naquele momento, descontrair, chega essa hora, por isso até isso eu pensei, né? Eu vou dar uma descontraída aqui. Falei: Zé, já que você, depois do Pelé, foi o melhor jogador do mundo, depois do Pelé, porque perto do Pelé você não vai chegar nunca. Eu brincava muito com ele. Ele falava que o Pelé era de outro planeta também. Aí ele falou para mim: o que você quer, Elzo? Já que você é o segundo maior jogador do mundo, dá para você, para mim, olhar para aquele gol lá e falar o canto que eu chuto? Porque você pôs eu o primeiro a bater, e o primeiro a bater não sabe para onde o goleiro vai ainda. Dá para você me ensinar? Ele falou para mim assim: puxa vida, igualzinho o brasileiro fala lá. Tá pegando o boi de eu dar a chance de você bater, ainda quer que eu te ensino ainda? Vai lá e se vira. Aí eu pus a bola, e eu me lembrei de um treinador meu, na Inter de Limeira, Elba de Pada Lima. Tá lembrado? Sim. E o Serginho, ele chegou na Inter de Limeira, até ele tem uma passagem até curta, que ele ficou um mês só e acabou que a ponte levou ele embora. E ele me viu ele me viu treinando, no treino, eu tinha 19 anos, e ele chegou para mim e falou para mim assim: você vai jogar na seleção brasileira. Eu falei: eu? E eu estava treinando no time reserva da Inter. Primeiro dia de treino dele lá. Aí eu falei assim: mas por que eu vou jogar na seleção brasileira? Ele falou: vai jogar na seleção brasileira? Eu tô falando isso aí para chegar no pênalti, tá? Aí ele falou para mim assim: você carrega a bola por fora do pé e não olha para a bola. Só craque faz isso. Aí ali, ele pôs a mão no meu ombro e falou: depois eu vou te dar um presente. Até me deu uma chuteira. E ele me chamou e falou assim: eu vou te ensinar a bater pênalti. Aí falou para mim: toda penalidade que você acertar a lateral da rede, o goleiro pode ir que ele não pega. Olha para você ver como o mundo, como as coisas acontecem. Né? E quando sai o pênalti que o Zé manda eu bater, eu lembrei do time. Falei: se eu acertar a lateral da rede, pode ser em qualquer um dos cantos. O goleiro não vai pegar. Se ele acertar o canto, ele não vai pegar. E fui com aquilo na cabeça. E atrás estava a placa da Philips lá atrás. Aí estava lá o PH lá atrás, né? Aí eu olhei assim, onde estava a placa, eu falei: eu tenho que acertar naquele P lá. Se eu acertar, o goleiro não pega, se ele for lá.
Como eu batia bem na bola, tinha facilidade, que eu treinava muito bem, eu sabia que eu conseguia colocar a bola naquele lugar, né? Como o Zico, por exemplo, se ele batia a falta e falava lá, é gol. Zenon era gol, não tinha jeito, né? Principalmente ali na entrada da área. Aí quando eu pus a bola, eu lembrei do time. Aí eu fui e bati o pênalti e fiz o gol. Então, e o goleiro foi no canto e a bola pegou na lateral da rede e nós fizemos. Mas infelizmente perdemos. Escolheu o Eusébio, a comissão técnica, escolheu os 5 batedores primeiro e depois na eliminatória ficou um jogando para o outro, entendeu? E acabou que o Veloso errou e nós perdemos também. Perdi também a Champions League, também perdi Copa do Mundo, Champions League na penalidade. Mas dessa vez eu tive a oportunidade de bater e fazer. Vice-campeão da Champions, que para mim é um título importante também. É uma história linda essa aí. A história é maravilhosa. E olha os nomes: Eusébio, monstro. Elba de Padua Lima, Erpeon, que dizem que foi um jogador extraordinário, um técnico extraordinário, e técnicos daquela época não viviam na prancheta, eles davam esse tipo de dica, né? Agora, o Elzo, é verdade que você nunca foi expulso na sua vida? Não. Volante que nunca foi expulso está aqui. Mas eu tinha uma coisa que era muito bacana, apesar de saber jogar, porque eu sabia jogar e jogava com a cabeça levantada, não, eu preferia fazer um passe de 2 metros do que fazer um passe de 50 metros, correndo o risco de perder e levar um contra-ataque. Então eu sabia jogar, sabia o que era. Como eu treinava muito, eu não precisava dar pontapé no pessoal. Eu chegava sempre antes. E até lá em Portugal eles colocaram um apelido de mim lá, que é o ladrão da bola. Porque quando o adversário pegava a bola para fazer um passe, eu não olhava no pé do cara, eu olhava nos olhos dele. Porque antes dele fazer o passe, primeiro ele olha, para depois fazer o passe. Eu olhava no olho e via de onde ele jogava. E quando jogava, eu cortava. Eu estava sempre cortando os lances, Então, era isso. Então, essa forma de eu jogar, fez com que eu não levasse cartão vermelho. Tive um cartão... Eu me lembro uma vez que jogou Palmeiras e Corinthians, e teve um lance com o Fabinho, ponto direito do Corinthians, que era muito rápido, e eu acabei fazendo uma falta no Fabinho. Ele ia fazer o gol, e em vez de eu dar um pontapé, eu segurei ele pela camisa, ele saiu na cara, o gol ia fazer. E eu ali mereci o cartão vermelho. E o Dulcídio Vanderlei Bosquila, que está no jogo, o Dulcídio me deu o amarelo. Aí quando terminou o jogo, todo mundo foi em cima dele, né? Por que ele não me expulsou? Ele falou, eu não expulsei o Elzo porque vocês não têm um Elzo dentro da casa de vocês. Porque é uma educação, tá ali. Um capitão educado ajuda você a pitar o jogo. E estava na hora de eu fazer alguma coisa por ele, que ele está sempre me ajudando. Então esse menino é menino de ouro, ele não merece. Então não tomei esse cartão, esse vermelho. Então deixei a minha carreira sem levar nenhum vermelho, graças a Deus. E aí que eu falo sempre, né? Que a vida pregressa da gente, você é refém do que você faz e do que você fala, né? Isso na vida inteira. Porque o árbitro também leva em consideração, Seródio, o jogador que é. É mais fácil expulsar, com todo o respeito, que é um grande jogador, que eu considero o Felipe Melo, mas é mais fácil expulsar o Felipe Melo do que o Elzo, do que o César Sampaio, que são jogadores que você sabe que não são maldosos. O cara não chega para arrebentar, o cara quer jogar futebol. Aí o juiz também lembra disso. É muito... E o Dulcídio era fantástico. Foi o melhor juiz que eu vi para pintar. Fantástico. Fantástico. Agora, Elzo, eu estava olhando um pouquinho da tua história antes de a gente bater esse papo. Isso aqui não é entrevista, é papo. Uhum. E aí eu vi o time campeão mineiro de 85, foi 2 empates e 1 vitória contra o Cruzeiro. Aí veio o bicampeão mineiro, 85-86. Quando eu olhei o time de 86, que tinha Nelinho, Elzo, Luizinho, Jorge Valência, Sérgio Araújo, Everton, Nunes, Zenon, Renato. Cara, que timaço! Com tanta fera. Não tinha nenhuma novidade, nenhuma historinha legal dessas feras, não, Elzo? Tinha. Vou contar uma para vocês do Nelinho. Vou contar uma do Nelinho. Pode contar. Nós fomos disputar um torneio, esse time, nós fomos disputar um torneio na Europa. E fomos jogar e fomos para a final do torneio contra o Bayern de Munique, lá no Estádio Olímpico. Aí, final do torneio e tal, e começou o jogo. E o Nelinho umas 3 vezes foi na linha de fundo e, em vez dele cruzar, ele bateu pro gol. E o goleiro era o Schumacher, lembra do Schumacher? Sim.
E o Schumacher saía adiantado e a bomba pegou no bico da trave e saiu, a outra pegou no travessão em cima e saiu, a outra ficou atrás do gol. O Nelinho não conseguiu fazer o gol. Aí quando terminou o primeiro tempo, o Nelinho chegou no vestiário, inclusive, eu fui capitão dessa equipe, inclusive, tá? E eu cheguei no vestiário, o Nelinho me chamou aí brincando, falou, gente, vamos reunir todo mundo aqui. Quem chegar na linha de fundo, esse goleiro sai adiantado, não cruza, bate pro gol que vai fazer o gol. Ele sai adiantado. Tá bom, e nisso começou o segundo tempo. Começou o segundo tempo e tal, e no finalzinho do jogo, aos 44 do segundo tempo, a gente tinha uma jogada ensaiada, porque a gente jogava tanto que nós não precisávamos de treinador para ensaiar a jogada, não, era nós que ensaiávamos dentro do campo. Então a gente tinha uma jogada que o Sérgio Araújo vinha de encontro com o Nelinho, eu pegava, o João Leite saia jogando comigo, eu tocava a bola ao Nelinho, passava por trás do Nelinho, o Sérgio Araújo vinha de encontro e o Nelinho metia a bola para mim na linha de fundo. E fizemos uma jogada nesse lance. E eu correndo com a bola para a linha de fundo, e correndo com ela, já pensando, falando, vou bater rasteira na área, que vem chegando o Nunes, vem chegando pelo Renato, vai estar chegando na área, vou bater rasteira. E quando cheguei bem na linha de fundo, que eu fui bater na bola, eu nem lembrei daquele negócio do Nelinho, sabe? Nem lembrei. Quando eu fui bater, a bola pegou, deu um pique, eu errei o chute. E o Schumacher saiu, a bola entrou lá no ângulo. Aí fiz o gol. Aquela festa do Atlético, pôs a bola no meio do campo, acabou o jogo, a imprensa entrou dentro do campo, o Atlético campeão, estado loçado, aquele negócio, torneio. A imprensa ali, naquela época, a imprensa entrevistava dentro do campo, né? Sim. Você lembra disso, né, Luiz Carlos? Confio. Aí você confirma tudo. Aí o pessoal veio me entrevistar e falou, Elzo, que jogada linda aquela tua, que golaço, aquele negócio, falando do gol. Eu falei, então, o Nelinho falou que se chegasse na linha de fundo, em vez de cruzar, era para chutar pro gol. Eu tinha errado o chute. Mas eu não vi que o Nelinho estava atrás de mim. O Nelinho bateu no meu ombro e falou assim, larga a mão de ser mentiroso, rapaz. Você errou o chute. Eu falei, Nelinho, não estraga não, deixa eu quieto aí. Então, foi uma das passagens que eu tive com o Nelinho, com o pessoal do Atlético. Eu devia falar, estou valorizando o seu conselho e você está me destruindo. Aquele negócio Ele tentou comigo, falou, larga a mão de ser cara de pau, você errou o chute. O Elzo, só tem uma pergunta final, até porque se a gente for continuar conversando, vai ser 6 horas de programa, né? Verdade, você é uma pessoa muito legal. Estou muito feliz de estar falando com vocês, viu, Fábio? Com vocês. Obrigado. Nós também, então, cara. Nossa, eu estou adorando. Eu me lembro que você jogou no Benfica e você sempre foi um jogador muito cuidadoso, até com o adversário, um cara sério, né? Um cara que não machucava ninguém. Então, 2 coisinhas para encerrar de minha parte. Você jogou no Benfica e você um dia falou assim para mim, eu acho que foi o Stoichkov, se eu estiver enganado, você me corrija, por favor. E o cara arrebentou a sua cara e o médico queria tirar você. Você falou assim, não, eu vou continuar, que ele vai ver agora o que é bom para tosse. Essa é uma que eu gostaria que você contasse, e quem foi realmente o jogador, se foi ele. E o outro, Zé Teodoro. Você estreou, não sei se foi estreia sua, não. A minha estreia na Jovem Pan foi num jogo São Paulo e Palmeiras. E o Zé Teodoro era um grande jogador, mas ele no meio, assim, ele era considerado meio maldoso. E daí, numa dividida com você não foi maldoso, você dividiu forte, mas ele foi, daquele jeito dele, ele quebrou a perna. Então foi uma fratura exposta, né? E no dia seguinte, Elzo, você talvez nem saiba, vários jogadores me ligaram na Jovem Pan e falavam assim, você que cobre o Palmeiras, o Luiz Carlos Quartarolo? Pois não. Aqui é fulano de tal, mas bastante gente, viu? Elzo? Fala assim, você vai no Palmeiras hoje? Vou. Dá um abraço no Elzo. Eu falei, pois não. Até que enfim alguém quebrou aquele FP no lateral de São Paulo. Porque o futebol tem as suas leis também, né? Você poderia falar alguma coisa sobre esses 2 temas, por favor, meu amigo? Vou falar sim. Vou falar primeiro, não foi o AGI, da seleção da Romênia. Foi a semifinal da Champions League, o primeiro jogo lá na Romênia, Bucareste, né? Na Romênia. E eu tava, e o treinador me chamou e falou, Elzo, você vai marcar o AGI, ele é o melhor jogador do time e é o Maradona da Europa. Ele era considerado o Maradona da Europa. Jogava muito, era um jogador de alto nível. Eu vou contar essa e vou contar o do segundo jogo também, tá? Que é rápido. Pode contar. Aí eu soltou a bola e nós tínhamos
jogou a bola na frente, eu estou atrás dele, assim, coisa de um minuto de jogo. Ele olhou do lado, olhou do outro, eu estou atrás dele. Aí ele me deu uma cotovelada e pegou no meu nariz, eu caí, fraturei o nariz. E começou a sair muito sangue. E um médico entrou correndo dentro do campo, naquela época podia jogar sangrando e tudo. E o médico chegou, falou, Elzo, vamos sair, fratura, vamos sair. E já dando sinal, falei, não vou sair não, doutor. Tampa meu nariz aí, eu respiro pela boca, não tem problema não. Eu respiro só pela boca. Aí o médico encheu meu nariz de algodão, botou um esparadrapo aqui e eu voltei pro jogo. E o Moser falava para mim assim, Elzo, quem foi? Compadre, quem foi? Eu falei, foi o 10. Deixa que eu vou pegar, falei, deixa que eu pego. E aí continuou o jogo e tal. Aí terminou o jogo, eu saí, aí no intervalo do jogo, o médico me chamou, não, você vai ter que fazer a cirurgia, você vai pro hospital agora. Você não vai voltar. Aí eu fiz a cirurgia e falava pro médico, eu vou jogar lá em Lisboa, né? E era 15 dias depois do jogo de volta. Eu vou jogar, né? Falei, semana você está pronto pro jogo, você vai jogar. Você vai jogar. Aliás, era 7 dias. Era na quarta e na outra quarta lá. Outra na quarta. Aí eu falei, não, eu vou jogar, eu opero, mas eu vou jogar. Ele falou, vai jogar. Tá bom. Aí eu só sei que nós ganhamos o jogo de 1-0 e fizemos gol, inclusive, no primeiro tempo ainda. Aí quando foi pro jogo lá de volta, eu falei pro Moser, essa semana eu não vou cortar a unha não, eu vou deixar a unha crescer. Pra quê? Pra me beliscar o Age. E aí, antes do jogo, eu fui cumprimentar ele. Eu já passei a mão no rosto dele, já risquei o olho dele, ao rosto dele. E eu tava com o nariz, os olhos todos roxos, né, da cirurgia. Eu mostrava para ele e riscava ele. E ele tava andando assim dentro do campo, eu vim e riscava ele do outro lado. Mas ficou com a cara tudo unhado, tudo, pescoço, tudo. Onde ele estava, eu unhava ele. Aí quando deu mais ou menos... Aí nós ganhamos o jogo de 3-0, se não me engano, foi 3-0. Eu joguei, fui o melhor jogador em campo. Inclusive, eles falam que foi o maior jogo que eles viram o Benfica fazer e foi o maior jogo do Elzo. Eu até conto aqui para os meus amigos, eu fiz uma jogada nesse jogo aí, eu fintei 6 jogadores do Steaua de Bucareste. Driblei 6 jogadores. Quando cheguei na entrada da área, eu cortei o goleiro me derrubou, pênalti. Faltava 10 segundos para terminar o jogo. O árbitro não deu pênalti, falou para mim, não vou dar o pênalti, porque já terminou, você já ganhou de 3-0. Mas se ele dar o pênalti, ele não ia consagrar a minha jogada, né? Mas aí não deu. Mas aí, aconteceu que ele pediu para sair, ele não aguentou. Então foi uma forma de eu marcar ele, então o Age. E a outra foi do Zé Teodoro. O Zé Teodoro era um jogador muito violento, ele era considerado um jogador extremamente mau. Né? E eu, quando eu vim da Europa, eu trouxe uma caneleira, o Luiz Carlos vai lembrar disso. Eu trouxe uma caneleira, não sei se o Fábio lembra, mas ela era feita sob medida. Foi até matéria de jornal, lembra? Nós fizemos a matéria. Aí essa caneleira, ela era moldada de acordo com a sua perna. E era parecida uma fibra de vidro, é um negócio estranho, é um negócio... E levinha, ela encapava a perna inteira. No lance que aconteceu, estava com essa caneleira que ela protegia desde o tornozelo até embaixo do joelho. Então ela protegia a perna mesmo. O Zé Teodoro, o Dida toca a bola para mim, rasteira a grama do Morumbi alta, eu fui já sair jogando com a bola. O Zé Teodoro voou, ele não deu um carrinho, ele voou, os 2 pés no meio da minha canela. E pegou nas 2 caneleiras minhas, rachou as 2 caneleiras, só que meu pé foi por cima do pé dele e apertou o pé dele na grama. Aí é onde ele teve a fratura. Tanto que o banco de reserva, eu lembro que o Leão pulou, achou que eu tinha arrebentado tudo, mas foi o barulho da caneleira. Correu todo mundo lá dentro, achou que eu tinha arrebentado tudo. Aí eu só peguei o Zé Teodoro assim pelo cabelo e falei assim, você quebrou a perna. E joguei ele. Aí foi quando ele realmente teve a fratura na perna. Aí eu me lembro que no outro dia eu estou assistindo televisão, o Serginho Chulapa me ligou dando os parabéns, o Zico ligou dando os parabéns, um monte de gente ligou para mim. Tá vendo que quando eu tô mentindo, os caras ligavam para mim, abraço Elson. Eu estava assistindo o Juarez Soares, eu não lembro que canal de televisão o Juarez estava. Bandeirante. Passa o lance, o Juarez fala assim, pô, gente, o Zé Teodoro achou dele. O Fusquinha trombou com a carreta. Gente, esse Fusquinha estava na hora de sair de cena, né?
E tanta maldade que é. Só que ele achou uma carreta na frente dele aí e essa carreta destruiu ele. O Juarez Soares falava assim. Mas foi um lance de maldade dele. Felizmente, se não fosse aquela caneleira, era eu que tinha arrebentado. Ele foi vítima da própria maldade. Ele era um grande jogador. Era um grande jogador, não precisava fazer isso, porque ele era um grande jogador. Sabe quem lembra um pouquinho ele hoje, guardado as devidas proporções? Eu acho até que ele se defende muito, porque tem um grande tamanho. O Fagner, que é também um grande jogador. É melhor que o Zé Teodoro, na minha opinião. Mas o Zé foi um grande jogador também. Mas tem hora que passa do ponto e não precisa, né? Pelo amor de Deus. Lá no meio-campo você vai bater no cara. Porque para evitar o gol, defender o prato de comida, não é certo, mas eu até entendo. Mas agora, poxa, bater de graça não, né? Faz parte. Olha, Elcio, de coração, muito obrigado. Eu quero dizer um negócio para você. Peraí, eu quero falar um negócio para você. Só que essa história, viu? Eles falam que eu menti. Não, o cara vai me ligar para agradecer. Falei, você vai ver o dia que... É verdade, Obrigado. Mas, Elcio, de coração, muito obrigado. A gente já tem mais de 50 bate-papos como esse na nossa live, no nosso canal lá. E esse é um programa que eu vou guardar no coração. Porque você foi demais. Você, além de lembrar uma parte legal da minha história, porque Copa do Mundo, você é um jogador espetacular, contou histórias que eu nunca mais vou esquecer. De coração, obrigado, viu, Elcio? Um beijo no teu coração. Ô, Fábio, muito obrigado. Ricardo, obrigado. Prazer em revê-los, né? Muito obrigado. E até agora, só vou sair daqui agora, vou almoçar na beira de um rio, aqui, Rio Sabucaí, aqui no sul de Minas. Mandar um abraço pro pessoal lá, acho que está acompanhando, o Humberto que está lá, o Ronan, meus amigos, com a Cláudia. Vou comer uma dobradinha agora, mineiro tem essas coisas. E vou lá agora contar a história de vocês. Vou lembrar, Luiz Carlos, tem história para te contar de vocês também. Agora, viu, Elzo? Eu queria também te agradecer. Eu sou de Piracicaba, né? Que é beira, você que jogou em Limeira, sabe? É beira de rio. A gente gosta de rio, sabe? Aquela coisinha de beira de rio é bom pra caramba. E eu sempre, no final do programa aqui, eu vou ficar pobre quando acabar a pandemia. Se Deus quiser, acabe, mesmo que eu fique pobre. E todo final de programa, ontem a gente falou com o Renato, que jogou com você no Atlético, né? Um cara maravilhoso. E eu falo assim, todo encerramento de programa, porque eu acho que é um momento de a gente aprender a ser solidário, se cuidar para cuidar dos outros. E as coisas mais caras do mundo são as mais baratas, que é um abraço, um beijo, conviver com as pessoas que a gente não está podendo fazer. Então eu falo sempre aqui o seguinte, quando acabar essa pandemia, você vai entrar na lista agora. Eu vou lá em Machado, vou sentar num bar e vou tomar uma cerveja. Eu vou fazer questão de pagar. Eu vou ficar pobre, que já tem 50, 60 caras na lista. Eu vou sentar e com muito carinho, vou poder te abraçar, te dar um beijo no rosto de amigo, que a gente sente muita falta disso, essa relação humana nesse momento. Você me emocionou demais com as suas histórias, eu já conheci algumas. A gente conviveu, eu como repórter, você como jogador, você é um jogador marcante na minha carreira, tanto na Rádio Record como na Jovem Pan, ou seja, você só faz bem pra gente. Então, olha, boa sorte, boa dobradinha na hora do almoço e conte sempre com a gente aqui. E, por favor, dê o seu endereço pra gente mandar os caras convidar você para fazer palestra, né? Obrigado, viu? Obrigado, Elzo. Eu vou mandar para vocês aí, aqui, só ir na Elzo Esportes, aqui em Machado, no centro de Machado, Elzo Esportes, é onde eu tenho a loja de esporte. O telefone é 3295-2710, 35, e que a gente tá lá. Se bem que agora não está podendo fazer palestra, né? Agora tá ruim para nós todos, né? Faz por live. Para tudo. Mas eu vou ter o maior prazer em recebê-los aqui. Inclusive, vem para passar uns dias, para a gente, se Deus quiser, acabando isso aí, vamos passar um final de semana no meu sítio. Vai ser um maior prazer. Obrigado. E vir com a família. Nós vamos estar lá, receber vocês. Vai ser um grande prazer para mim. Pode ter certeza, Luiz Carlos. Aí, pessoalmente, eu vou contar cada coisa que vocês vão ver, viu? Tem muita coisa para contar. Obrigado de coração, viu, cara? Como eu disse a você no começo, isso é futebol em rede entrevista, mas é um bate-papo entre amigos. Obrigado mesmo, Elzo. Muito obrigado, gente. Um abraço para vocês aí. Vai com Deus. Esse Elzo, o grande volante da história do futebol brasileiro, do futebol mineiro, jogou em grandes clubes, ele citou clubes pequenos que também ajudaram a formar esse caráter, esse grande jogador de Copa do Mundo, com histórias maravilhosas, emocionantes, histórias humanas, que nós temos aqui praticamente em todos os programas. Futebol em Rede Entrevista hoje com o Elzo. Obrigado ao Elzo, obrigado a você que nos acompanha e até a próxima, se Deus quiser. Se cuide
para cuidar bem dos outros.